Sejam todos muito bem-vindos de volta. Dando prosseguimento à programação da 4ª edição do Saneia Rio, chegamos à nossa última mesa de debates do dia com o tema Financiamento, Inovação e Sustentabilidade, um eixo essencial para impulsionar os avanços no saneamento e garantir soluções de longo prazo para o nosso Estado. Para mediar essa mesa, eu convido o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o senhor Miguel Alvarenga Fernandes. E Fernandes, já bem-vindo de volta. E para compor a mesa, convidamos Wanderson Santos, secretário municipal de Infraestrutura do Rio de Janeiro, Frederico Lage, gerente do Departamento de Saneamento Ambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Paulo Canedo, COP UFRJ, Cátedra Unesco, Marcelo Sicre, coordenador de sustentabilidade da Conlurb, Felipe Campelo, superintendente de sustentabilidade da SEDAI. Bom, gente, boa tarde. Chegamos aqui a mais uma Saneia Rio, última mesa, painel. Eu só aceitei essa dupla função, né, de palestrar e ser moderador para ganhar 2 vezes o brinde, senão eu não tinha topado essa missão. Brincadeira à parte, eu nem sabia que tinha brinde quando eu fui convidado, mas é porque eu vi a relevância fundamental dessa discussão que está posta nesse painel, e aí quando o presidente Renato falou, poxa, Miguel, você topa ficar, você consegue ficar? Eu falei, poxa, vou ficar pela qualidade dos participantes do painel, mas principalmente quando a gente discute sobre os conceitos de financiamento dentro dos serviços de engenharia. Há mais ou menos uns 40 ou 50 anos, professor Canedo, que o Brasil vem vivendo uma inversão sobre a lógica das infraestruturas urbanas. O financiamento e o modelo econômico fala primeiro e depois a engenharia que resolva, para acompanhar. E isso a gente não pode aceitar como profissionais do setor. E agora eu, como presidente do conselho, é aí que eu faço questão de começar esse painel fazendo essa fala. A gente precisa inverter esse processo, né? Senão a gente começa a viabilizar coisas completamente esquizofrênicas. Então, você vê hoje o modelo energético, não é o nosso tema, mas ele vive esse conceito esquizofrênico onde a viabilidade tributária, eu odeio essa engenharia tributária, porque eu odeio que usem a palavra engenharia nesse caso, passa a ser mais importante do que fazer um sistema eficiente sobre a sua lógica da geração de energia, por exemplo. E, por isso, fundamental a gente unir aqui um secretário de obras, representante do principal banco de desenvolvimento para o nosso país, conjuntamente com um dos maiores nomes do saneamento do Brasil, o professor Canedo, o FIO assumindo uma função, quando a gente fala aí de sustentabilidade e inovação dentro da SEDAI, e a Conlurb, que também é a maior empresa de saneamento do nosso município, né, de gestão, de logística e que envolve tudo isso. Então, assim, não mais delongando, mas para fazer esse preâmbulo, que eu achava que era importante, para que a gente pudesse pautar ao longo dessa discussão, eu vou seguir a ordem que estava já pré-estabelecida no painel, mas depois a gente abre aqui, ao término, vocês podem fazer perguntas para a discussão mais ampla, que eu tenho certeza que vai ser muito rica. Então, por favor, nosso secretário, meu amigo Wanderson, fico muito orgulhoso, né? Fiz isso já publicamente, mas nunca também é demais, em ter um engenheiro, servidor público, como secretário da principal pasta aqui da nossa capital, na área de engenharia. Parabéns aí aos tomadores de decisão, nesse caso especificamente nosso prefeito, por valorizar a nossa engenharia. Eu tenho certeza que a pauta que a gente está apresentando junto com a CAERJ aí também, da questão da valorização dos profissionais, ele também vai ser sensível a ouvir. E você é uma representação de um grande símbolo, de uma bandeira dessa valorização dos nossos profissionais e engenheiros públicos. Parabéns aí e boa apresentação. Bem, gente, boa tarde a todos, né? E
Bem, estou aqui agora, né, pela segunda vez, da mesma forma que o Miguel, né? Mais cedo aqui eu tive... Espero também ganhar o segundo brinde, tá? E para a gente aí poder comemorar com muita fartura, né, a nossa vitória aí mais tarde, né? Sei que o professor Canedo é tricolor, então ele não tem, né? Vai torcer também para o Fluminense, mas eu, como flamenguista, né? Então, vou estar aqui preparado, né? E bem... Queria deixar, né, o prefeito, né, você falou dele aqui, o prefeito é vascaíno, mas ele gosta de trabalhar com os flamenguistas, né? Então, o vice-prefeito é flamenguista, o deputado Pedro Paulo é flamenguista, então eu sou flamenguista, então tem ali um grupo de flamenguistas, né, próximo né, ao prefeito. Bem, então, obviamente, já mais cedo eu também agradeci aqui a ele a oportunidade de estar à frente, né, da Secretaria de Infraestrutura. Agradeço, Miguel, as palavras aí de incentivo, e é importante, né, a gente já comentou sobre isso, né, e lá na ABS também, quando você era presidente, a importância da gente ter pessoas dispostas a assumir os desafios que são colocados, né. A gente tem sempre aí um posicionamento de muitas críticas, mas poucas pessoas, de fato, se colocam à disposição para mudar, né, algo que está errado, né? Então, da forma que você tem feito aí no CREA, a gente sempre tinha uma reclamação em relação ao CREA, né? Aquela coisa, uma crítica, mas ninguém se colocava à disposição, né? Então, e para saber que às vezes não é tão simples mudar algumas coisas. Então, queria também saudar aqui essa mesa, o Marcelo aqui, meu colega de prefeitura, o professor Canedo, né? Sempre uma honra estar aqui, poder dividir um espaço com ele, né, com toda essa experiência, né, e a gente conversa bastante aí sobre os projetos importantes para a cidade, para o Estado. Nosso colega representante do BNDES também, sempre um parceiro da prefeitura nas obras de infraestrutura. Nesse momento, a gente junto com o BNDES, nós estamos executando uma grande obra, uma grande obra de mobilidade urbana na região de Campo Grande. O Avança Campo Grande é um plano de mobilidade importante para a cidade, né, fruto dessa parceria do financiamento do BNDES, e a gente tem aí uma previsão já de entregar uma primeira fase ali dessa intervenção importante para a região de Campo Grande, que é o maior bairro do Brasil, né, e que precisava ali desses investimentos para destravar a mobilidade urbana naquela área. Então, uma parceria importante com o BNDES. A gente tem uma previsão de fazer essa entrega ali da primeira fase do anel viário até dezembro desse ano, com a ligação ali, para quem conhece um pouco de Campo Grande, entre a Estrada da Caróbara e a Estrada da Posse, né, dando ali já uma oportunidade para aliviar ali, junto com as obras do Mergulhão, ali do centro de Campo Grande, aliviando ali a Rio do Ar, a Estrada do Mendanha, né, a própria Estrada do Monteiro. Então, é uma obra importante. Agradecer também, saudar também o Fio, nosso colega aqui do setor também, né, Fio? A gente sempre se esbarrando aí nas discussões importantes da cidade, né? Eu era presidente da Fundação Rio Águas e o Fio era presidente do INEA, né? Então nós fizemos muitas interações, muitas discussões, num momento importante, né, de transição do setor, né, quando foi feita a concessão da SEDAI, no momento no período de transição das operações para as concessionárias, né? Então foi um momento de muita interação entre a prefeitura, né, e o Estado. Então é um prazer estar aqui, tá, Fio, com você nesse fórum. Bem, o tema, né, daqui dessa nossa conversa, eu não tenho nenhuma apresentação, vou fazer uma fala um pouco mais livre para a gente poder conversar um pouco mais, né, aproveitar o tempo. Eu tenho aqui um vídeo, né, depois de um projeto importante, que eu acho que resume um pouco esse tripé aqui que a gente vai discutir, que é financiamento, inovação, sustentabilidade. É um projeto para a gente que é um marco, de uma região da zona oeste da cidade, de Guaratiba, né, o loteamento Jardim Maravilha, onde a gente fez todo ali um projeto inovador, né, com técnicas, né, com soluções baseadas na natureza, para a gente fazer um controle de inundações naquela região, também dotar aquela região de saneamento básico. É uma região dos maiores loteamentos também do Brasil, mais de 2 milhões de metros quadrados.
e boa parte desse local ali é sem nenhuma infraestrutura, né? Então, é um desafio, dos maiores desafios, né, da cidade, especialmente na Zona Oeste, e que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco aqui, e que foi, né, agora, né, foi selecionado no PAC, né, no Programa de Aceleração do Crescimento, onde foram destinados 340 milhões para esses investimentos, e que a gente vai poder iniciar, né, o edital está na rua, a gente já colocou a licitação na rua, e nosso planejamento é iniciar esses investimentos no próximo ano, né? Então, é uma obra importante, é um projeto muito bacana que a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Quando a gente fala, né, de financiamento, né, é sempre uma questão, né, crucial, especialmente aqui na administração pública, né? A gente está sempre com alguma dificuldade fiscal, com alguma dificuldade de orçamento. Aqui na prefeitura a gente tem as contas, né, um pouco mais ajustadas, né, enfim, mas não é a realidade das outras prefeituras, né, enfim, dos estados também. A gente vive aí, nós não vivemos numa ilha, né, a gente vê as dificuldades, né, fiscais, né, da economia também do nosso país. Isso reflete, obviamente, nas finanças dos municípios, do estado também. E isso é sempre uma dificuldade para a gente avançar com as obras, especialmente no setor de saneamento, que historicamente são financiados, né? Então, se a gente pega toda a história, né, do nosso saneamento, boa parte, né, financiado por FGTS, e até hoje, né, sempre dependente desses financiamentos, de Banco Internacional, né, BID, né, o próprio BNDES, e isso, né, demanda uma capacidade de endividamento, né, principalmente quando por parte dos entes, né, para que essa infraestrutura aconteça. E isso é a grande dificuldade. Às vezes a gente tem dinheiro lá disponível no BNDES, a gente tem dinheiro lá disponível no Fundo de Garantia, né, com operação com a Caixa Econômica, mas boa parte dos municípios não conseguem contrair esses investimentos, né, em função de não terem ali as suas contas ou a capacidade de endividamento, né? Eu acho que essa, né, foi a grande questão da gente também ter, né, avançado pouco, né, nos últimos anos no setor de saneamento, e eu acho que a necessidade também da gente ter feito essa abertura para o mercado privado, né, para que a gente tivesse o apoio das concessionárias, né, como fazendo parte desses investimentos necessários, né? Não só para, né, eu acho que eu falei isso mais cedo aqui, a gente não pode contar só com os investimentos das concessionárias, existe aí um bom trabalho, uma grande parte desses investimentos precisam vir do setor público, né, das prefeituras do Estado, do governo federal, especialmente nas áreas irregulares, né, e aqui na cidade a gente tem aí um farto laboratório, né, se a gente somar as áreas de favela, de comunidade, loteamentos irregulares, que é uma característica muito forte na zona oeste da cidade, na zona sudoeste agora também, a gente tem aí em torno de 30% da nossa população. Então, especialmente ali onde nessa área especial, onde o setor público precisa investir bastante, né? O que a prefeitura tem feito, né, com os seus diversos programas de saneamento, de urbanização, de melhorias habitacionais também. Então, isso é importante. Então, quando a gente fala, né, dessa parte de financiamento, é sempre um ponto que a gente precisa ter atenção, porque as dificuldades, né, são grandes, mas a gente também tem aí ficar atento, né, às oportunidades dos fundos internacionais. Nós temos muitos fundos internacionais querendo investir em projetos sustentáveis, projetos inovadores. O próprio Jardim Maravilha, que a gente vai falar, foi selecionado pela Fundação Boticário, junto com a C40 agora, para a gente participar de um apoio, né, para desenvolver um projeto de parque inundável naquela região, né, e pode ser aí uma das maiores SBNs aí do nosso estado, né? A gente tem uma área ali de mais de 500 mil metros quadrados disponível para a gente fazer essa experiência, né? Então, e com isso, né, eles vêm, esses financiadores externos, eles buscam muito inovação, né, os selos, né, o que a gente está fazendo diferente. Isso também é algo que a gente, né, também precisa perseguir, fazer algo diferente, fazer algo mais eficiente, porque a gente tem uma demanda grande desses investimentos na cidade, né? Então, a gente
precisa estar antenado, né, a essas novas tecnologias, né, como é que a gente pode fazer mais, né, de uma forma mais eficiente para que a gente possa atender o maior número de pessoas, né, e sempre pensando na sustentabilidade ambiental, econômica, né, e social, né. Então, o Miguel fez uma fala aqui em relação à viabilidade econômica, né, a engenharia de custos, a engenharia fiscal, né. Obviamente, em alguns projetos essa conta não fecha. A gente não pode olhar por essa forma. E eu acho que nesses lugares que o Estado precisa entrar. Então é para isso que a gente existe, né, para entrar nesses lugares onde a gente precisa levar, né, esse benefício para essas pessoas. Bem, eu conversava aqui um pouco com o professor Canedo aqui, né, um pouco antes de começar. Eu acho que ele vai fazer uma apresentação, né, sobre a inovação, né, também. E eu tinha comentado um pouco mais cedo dessa integração entre as várias componentes, né, do saneamento, né, e como isso é importante nas áreas urbanas. Está aqui o Sicre da parte de resíduos sólidos. Né, eu trabalhei muito tempo com a parte da drenagem urbana, a parte de esgotamento sanitário e abastecimento de água. É impossível a gente falar de saneamento, né, nos grandes centros urbanos sem levar em conta todas essas componentes. Né? Eu acho que isso é um desafio, né, para que a gente possa, do ponto de vista da inovação, pensar, né, em tecnologias, em técnicas diferentes, para que a gente possa, né, tratar, né, os nossos desafios aqui, especialmente nos grandes centros urbanos. A gente tem conversado bastante sobre o tempo seco, né? Isso foi algo que as concessionárias, né, esse novo modelo de concessão trouxe, né? E isso causou, né, um espanto para muita gente. Os apaixonados pelo separador absoluto, né, tem aquela, não pode, aqui é só separador absoluto. E aí foi quando a gente falou, poxa, a gente não pode ter essa visão tão apaixonada, porque de fato, a captação de tempo seco já existe na cidade toda, né? Então, existe em toda a orla, né? Existe do centro da cidade até São Conrado, né? E um dos motivos da gente ter algum incremento, uma melhoria na qualidade de água da Lagoa Rodrigo de Freitas porque a gente implantou ali um cinturão de tempo seco. Se a gente tem melhoria na qualidade de água da Praia do Flamengo, é porque a gente também tem um tempo seco. Então, a gente precisa abrir um pouco o nosso pensamento, obviamente, avançar no separador absoluto, mas trabalhar, né, com outras visões e, talvez, como um backup para que a gente tenha uma proteção maior dos nossos corpos d'água, das nossas praias, enfim. E eu acho que isso é muito importante para a gente, né, que tem aqui uma região costeira tão bacana que a gente precisa preservar. Vou passar aqui um pouco do nosso vídeo aqui para apresentar o projeto Jardim Maravilha, que eu comentei. Fazer um pouco, deixar aqui, depois a gente conversa rapidamente, eu finalizo, só para quem não conhece onde fica o Jardim Maravilha aí.
Bem, era para a gente conhecer um pouco desse projeto, né? A gente trabalhou bastante, né, junto, inclusive com a UFRJ, no Laboratório de Hidráulica Computacional, em toda a parte de modelagem. Então, em breve, a gente vai iniciar essas intervenções lá no Jardim Maravilha, essa primeira fase de intervenções. São obras orçadas em mais de 700 milhões de reais. A gente conseguiu parte, né, desse financiamento, desse recurso, né, 340 milhões de reais, né, do OGU, então, Orçamento Geral da União, né, sem custo para a Prefeitura. Eu acho que, muito em função da qualidade do projeto, da maturidade do projeto, a importância da gente ter, né, esse investimento na parte de projetos também, para que a gente tenha sucesso aí na seleção desses financiamentos. Eu acho que isso é um ponto importante, né? Então, queria agradecer, depois deixar aí à disposição para as perguntas, né, e depois da finalização aqui dos meus colegas de mesa. Tá bom? Obrigado. Evandro, foi excelente a sua fala. Acho que fecha com chave de ouro esse exemplo desse belo projeto da Prefeitura, né? Esse belo projeto da Prefeitura que mostra o início da discussão, quando você fala sobre o financiamento ser em cima de projetos que envolvem inovação e sustentabilidade, como é o caso, mas, principalmente, só é possível fazer financiamento, e aí já passando a palavra para o nosso colega do BNDES, Frederico Lage, para comentar sobre o tema, quando há um projeto de engenharia. A gente vive... O problema é que o tempo da engenharia não dialoga com o tempo da política. A cada 4 anos, você tem um processo eleitoral. O primeiro ano é um ano que o gestor não assume o orçamento que ele mesmo propôs, ainda está se inteirando. No segundo ano, ele começa a organizar. No terceiro, ele quer entregar alguma coisa e fala: projeto é perda de tempo. Temos que executar. Não quero saber de projeto, quero saber de execução. E essa história vira uma bola de neve e um problema gravíssimo para o desenvolvimento, seja municipal, estadual, nacional, até intranacional, quando a gente fala de, às vezes, alguns projetos que envolvam mais do que um país. E aí, da ótica do órgão financiador, né, no caso, vamos pegar uma hora aqui que a gente tem no Brasil do BNDES, como vem sendo esse desafio, né? E aí, concordo plenamente, Wanderson, né? Se a Prefeitura consegue arrecadar esse recurso de financiamento via governo federal, pode ter certeza, porque tem um projeto de qualidade, um investimento pesado sobre a engenharia municipal, uma engenharia pública com apoio de, muitas vezes, ente público, mas também da iniciativa privada, que pode fornecer os projetos. Mas essa visão responsável que transcende a um governo, que pensa na instituição. Frederico, a palavra é com você para a gente poder debater esse assunto também. Boa tarde a todos e a todas. Queria começar aqui parabenizando a ABS, né, pela organização do evento e agradecendo aqui pelo convite para participar dessa mesa, né? O saneamento é um assunto prioritário dentro do banco, né? Então é sempre um prazer participar desses debates, né? Sobre projetos, né, antes de começar aqui a minha apresentação, né, a gente até teve lá no Congresso da ABS em Brasília, né, o ABS Nacional, e o assunto era a capacidade de financiar projetos, né, se existia falta de funding. E nós levamos lá uma apresentação e a grande conclusão é que não há falta de funding, né? O que existe é a falta de bons projetos, né? Se você tem bons projetos, como esse aqui da Prefeitura do Rio, né, o funding ele acaba aparecendo naturalmente, né? Ou um funding oneroso, um banco, ou um funding OGU, né? Então, o bom projeto talvez seja o que mais falta aí no país para a gente poder desenvolver a infraestrutura, né? Não só projetos de engenharia, né, mas projetos no sentido de, pode ser uma concessão, alguma coisa até maior do que a engenharia, né? Projetos onde você possa estabelecer uma operação independente e rentável, né? Concessão ao setor privado ou operada pelo próprio setor público.
Então, é essencial a existência de bons projetos, né? Bom, eu sou o Frederico, né, eu trabalho no BNDES há mais ou menos 17 anos, no departamento que avalia a concessão de financiamentos ao setor, né? O BNDES se organiza por setor da economia, então nós lá avaliamos a concessão dos financiamentos. Mas a minha apresentação aqui hoje é até um pouco mais ampla, né? Eu vou falar de uma forma geral sobre a atuação do banco, né? A atuação do banco, o banco também atua em todo o Brasil, então é uma atuação nacional, né? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui nos meus 15 minutos como o banco vem atuando aqui no setor de saneamento. Como que eu faço para passar aqui? Você vai ter que pisar naquele X ali. Ah, é? Ah, tá bom. Vou voltar um pouquinho aqui. Bom, então eu vou falar sobre a atuação do banco, né, a nível nacional, mas antes disso eu vou trazer aqui um breve contexto muito rápido, são 2 slides sobre a situação da água e esgoto no Brasil, né. Então o Brasil é um país continental, né, abriga mais ou menos metade da população da América do Sul. Nós temos ao longo do nosso território muita desigualdade econômica e social. E essa desigualdade ela também se manifesta através dessas coberturas de água e esgoto, né? Então, nós temos hoje praticamente 90 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto e aproximadamente 40 milhões de pessoas que não têm acesso à água, né? Para ter uma ideia do tamanho aqui do nosso desafio, a gente precisa construir, olhando a população, né, algo como 2 Argentinas aqui em rede de esgoto, e no caso da água, aqui são 2 Chiles, né? Nós temos que construir rede para 2 Chiles em termos de população, para conseguir universalizar o acesso à água e esgoto, né? Além disso, temos o grande desafio de que a falta de acesso, né, esse déficit, ele se concentra na população de baixa renda. Então, é muito mais difícil você organizar uma operação rentável, uma operação que se sustente nessas regiões onde você não tem hoje saneamento. De uma forma geral, aqui, a gente pode observar que as coberturas ali de água e de esgoto no norte e no nordeste, elas são bem menores aqui do que no sul, sudeste e centro-oeste, né? Chama bastante atenção aqui a cobertura muito baixa de esgoto, né, no norte e no nordeste. Esse gráfico ele mostra o histórico de investimento no setor, né? São dados do SNIS e do CINIS nesse último ano. Os dados estão atualizados lá para a moeda de 2023, né? Então eles são comparáveis. Tem 2 informações interessantes, aí, boas, né? A gente vê que ele, a partir de 2009, 2010, o patamar de investimento muda, né? Ele passa a ficar sempre acima de 15 bilhões ao ano, né? Essa é uma mudança importante. E a gente também pode observar ali no finalzinho da curva, a partir de 2020, que existe um aumento consistente do valor do investimento, né? Então, ele sai de 16,3, se eu estiver enxergando aqui bem, até 24,8, e 2024, né, a gente não tem ainda o número publicado, mas a gente acredita que ele já vai estar ali na casa dos 30 bilhões, então ele continua crescendo, né, de forma significativa. A gente pode observar aqui 2 coisas também interessantes nesse gráfico, que tem uma conexão também com a atuação do BNDES, né? A gente tem uma utilização muito baixa de financiamento nos investimentos em saneamento, né, que é aquela primeira barrinha azul escura desse gráfico. Ela é da ordem de 30%, na média, de recurso de terceiros, né? Então, tem muito investimento com AGU, com recurso próprio, né? Isso abre um espaço para a gente acredita que você conseguindo aumentar o financiamento, né, tendo projetos financiáveis, você pode acelerar esse investimento, né? O financiamento tem esse poder de acelerar investimento, né? E também tem uma outra característica que não dá para ver aqui nesse gráfico, mas existe uma concentração muito grande do investimento nas regiões sul e sudeste, né? Ou seja, a gente está investindo em lugares onde não onde a situação está mais problemática, né? Não tem tanto investimento assim no norte e no nordeste. Tem muito investimento no sul e sudeste, em regiões mais ricas, mais adensadas, onde você tem operações mais rentáveis, né? Então, isso abre espaço para o segundo eixo de atuação do banco, né? O primeiro eixo é o financiamento, o segundo eixo é a estruturação de projetos, né?
Nessas regiões norte e nordeste, a gente acredita que a estruturação de bons projetos, não só de engenharia, né, ela pode vir a acelerar o investimento, né. Então, esses são os dois eixos de atuação do banco principais, o financiamento e a estruturação de projetos. Começando aqui pela estruturação de projetos, na estruturação de projetos, ele não é financiamento, né, não é essa atividade mais conhecida do banco. O banco faz financiamentos desde a época da década de 50, né, mas essa atividade de prestação de serviço no banco ela começa mais forte, talvez nos últimos 10 anos. Então, nesse banco de serviços, o que a gente faz é prestar consultoria aos estados e municípios que entendem, que desejam, né, organizar parcerias com o setor privado para poder expandir o saneamento nas suas regiões. Então, o banco, o produto final do banco aqui, né, é um leilão com sucesso, onde você tem a entrada de um parceiro privado que vai operar uma parte do saneamento daquele estado, daquela região, né. Esse trabalho ele é feito em conjunto, sempre tem o ente público, né, que pode ser o Estado, o município, o BNDES, vários consultores especializados. Aqui eu destaque para a parte jurídica, né, tem a contratação de um consultor jurídico, que elabora todos os contratos e trata de que o modelo siga toda a legislação brasileira, todas as regras da ANA, né, e o projeto seja bem consistente. Tem também uma contratação de um consultor de engenharia, né? Esse consultor ele vai avaliar o ativo já existente de saneamento naquele estado e vai avaliar o ativo que é necessário, né? Vai estimar o ativo necessário para que aquele estado possa universalizar o saneamento, né? A estruturação de projeto, ela sempre busca a universalização, essa é uma premissa do BNDES, né? Então, sempre que a gente entra no projeto, esse projeto tem que buscar a universalização naquela região. Para isso, a gente busca esses arranjos regionais, né? Então, você vê muitas vezes os leilões com blocos, bloco 1, bloco 2. Né? Esses blocos são organizados, você colocando dentro do bloco, ali, misturando, né, regiões mais rentáveis com regiões menos rentáveis. Né? E quem entrar naquele bloco é obrigado a investir também nas regiões menos rentáveis. Então, você cria blocos que, como um todo, são viáveis, né, e despertam ali o interesse do setor público. E o resultado e o setor público, quando entra, ele tem uma obrigação de investir até a universalização. Né? Então, isso já está nos contratos, ele tem lá as metas de universalização e as metas de investimento a serem feitas. Né? Isso aqui é um exemplo das diferentes formas de parceria, né? Com casos práticos. Então, ao longo dessa linha, você começa aqui na esquerda com uma participação menor do privado na operação de saneamento, PPPs de esgoto em alguns municípios, né? Em alguns dos municípios atendidos pela SESB. Ao longo dessa reta, você pode ter lá no final uma concessão plena, né? Onde toda a operação de esgoto é assumida por um setor privado. O banco é só um consultor nesse processo, né? Então, todas as decisões são tomadas ali pelo ente público, né? Para o qual o banco presta serviço. Esse slide tenta mostrar em números a atuação do banco nesse eixo de atuação. Né? Então, nós já realizamos 17 leilões desde 2020. Temos uma população impactada aqui nesses leilões de aproximadamente 40 milhões de pessoas, um investimento já contratado, né, uma obrigação do privado de investir de 86 bilhões. Temos 10 projetos em andamento. Né? Esses projetos em andamento têm a possibilidade de impactar mais quase 30 milhões de pessoas e gerar uma obrigação de investimento ao privado de mais 42 bilhões de reais, né, ao longo de toda a concessão. Olhando um pouco ali para os gaps de universalização, né, esses projetos que estão sendo estruturados pelo banco, ele tem a capacidade ali de tratar cerca de 25% do déficit de água e aproximadamente 40% do déficit de esgoto. Né? Então, é uma contribuição bastante relevante ali. Olhando esse mapinha, né, a gente pode ver também que os projetos estão distribuídos ali no Brasil inteiro. Né? Tem projetos de RSU e projetos de água e esgoto, mas existe uma concentração, de fato, ali no norte e no nordeste. Né? Que isso é um pouco natural, porque
onde você tem mais problema ali, o banco é chamado a ajudar, né? Você pega os estados do Sul, do Sudeste, onde a coisa já está funcionando ali, o banco acaba não sendo chamado, então a gente é chamado ali quando o problema é maior, né? Então a gente acaba tendo uma concentração no Norte e no Nordeste. Essa é a carteira atual do banco, a carteira que está em andamento, né? A gente tem 2 projetos de RSU e tem 8 projetos de água e esgoto, né? Essa tabelinha vem direto lá do site do banco, esse hub de projetos.bndes.gov.br. Nesse site você pode ver detalhes de cada um dos projetos, os que já foram leiloados e os que estão hoje na carteira, né? A gente tem aí, acho que vale destacar, tem 3 projetos. Tem o projeto de Pernambuco, né, que já está ali na fase do leilão. O leilão está previsto para dezembro. Esse projeto, o investimento aí contratado é da ordem de 18 bilhões, algo dessa ordem, ou 18, 20 bilhões. É bem alto. E tem também Rondônia e Goiás, né, que estão já com o edital publicado. O leilão também deve acontecer, provavelmente, no início do ano que vem, né, para esses 2 estados. Mudando agora aquele eixo de atuação, né, a atuação do banco no financiamento. Esses eixos de atuação, até na estrutura do banco, eles são separados, né, então o banco tem um departamento que trata dessa estruturação de projetos, né, um departamento que fica na área de soluções para a cidade, e tem um departamento específico que trata do financiamento, que é onde eu trabalho. Esse departamento fica na área de infraestrutura do banco, né. Então, a atuação do BNDES em financiamento, acho que o principal que eu, conceitualmente, aqui gostaria de colocar, né, é que o banco entende que o financiamento ele é um instrumento para viabilizar os projetos, né. Então, o financiamento ele busca sempre aqui ajudar a fazer com que o projeto aconteça, né. A gente tem sempre uma visão de longo prazo, então a gente não quer aqui... assim, a gente toma um cuidado, né, para não forçar demais o projeto e não fazer com que o projeto acabe não ficando viável. Ali a gente tenta ajudar a fazer com que o projeto aconteça, né. Para isso, a gente usa diversos instrumentos. A gente tem o Corporate Finance, que é o financiamento tradicional, onde a gente financia uma empresa, né. A gente trabalha com Project Finance, que é o financiamento a projetos. As garantias são todas de projetos, né, e ficam só dentro do projeto. A gente oferece garantias também, né. Aqui um exemplo, a gente pode ter uma operação, por exemplo, com o Banco do Nordeste, que tem um fundo mais barato, mas o BNDES oferece uma garantia, só a garantia ao Banco do Nordeste, né, e assume o risco de default da empresa. A gente tem operações nesse sentido já. A gente opera também subscrevendo debêntures. Nesse caso, a gente passa uma parte ali do ganho tributário para a empresa, né, para ter um custo ali adequado ao fluxo de financeiro ali do projeto. A gente trabalha com coordenação na emissão de debêntures. E tem esse produto Backstop Financing também, que é um seguro, na verdade, né, para projetos onde a utilização de recursos acontece ao longo de muito tempo. A gente dá uma garantia para a empresa, né, que não vai faltar recurso. Se ela precisar de recurso, ela pode sacar o recurso do banco, mas ela tem a opção de, ao longo do tempo, ir buscando recursos, e se ela conseguir um recurso mais barato, ela não precisa usar aquele recurso do banco, né. Então, ele é um seguro. E a gente tenta também trazer para a mesa, né, sempre, diversos parceiros para financiarem os projetos junto com a gente, né, e também dividir o risco do projeto, né, ter mais um banco ali analisando, entendendo o projeto. Isso é sempre muito importante, né. Então, a gente traz outros bancos de fomento, outros bancos regionais, tem a Ambima ali representando o mercado de capitais, outros bancos comerciais, né, representados ali pela Febraban, o CAF e o IDB, que são instituições de fomento, né, a gente trabalha muito junto com eles, financiando grandes projetos. O BNDES financia todos os tipos de prestadores de serviço, né, públicos e privados, mas é importante sempre dizer aqui que o BNDES é um banco, né. O BNDES ele provê um tipo específico de funding, né. Então, o devedor ali, quem pega o financiamento, precisa ter capacidade de pagamento, precisa ter garantias para oferecer, né. Isso de acordo com a análise de risco de crédito que é feita pelo próprio banco. Tá? O devedor também precisa cumprir todos os requisitos legais para acesso aos recursos federais, né, colocados na Lei de Saneamento, no novo marco legal, no artigo 50. Ele precisa ter um projeto estruturado, né, que cumpra todos os requisitos técnicos, que tenha funcionalidade, que traga benefícios para a sociedade.
precisa cumprir toda a legislação do país, né, inclusive a legislação de meio ambiente, né, ter todas as licenças, tudo direitinho. E para clientes públicos, né, tem que ter o limite ali disponível para acessar o crédito. O BNDES financia todo tipo de projetos de investimento em saneamento, né, então a gente financia produção, tratamento, distribuição de água, redução de perdas, coleta e tratamento de esgoto, inovações, investimentos em eficiência energética, tratamento industrial de efluentes líquidos e reuso de água, coleta e disposição de RSU. Né. Além, eu tenho um último item ali, qualquer item, na verdade, de saneamento, o BNDES pode financiar, tem linha de financiamento disponível para isso. Né. Esse slide ele tenta mostrar em números ali também a atuação do banco nesse eixo de financiamento. Né. Desde 2009, nós aprovamos 35,2 bilhões de financiamento, né, de reais em financiamentos. Esses 35 bilhões, eles, na verdade, apoiaram quase 70 bilhões em investimento. Né? Essa é a grande jogada de você também trazer parceiros. Né? Você alavanca o recurso público, eu coloco um pouco ali de recurso público, o projeto acontece e o resto é financiado pelos parceiros. Então, a gente, aprovando 35 bi, consegue financiar quase 70 bilhões em investimento. Os projetos aprovados, eles atingem ali 39 milhões de pessoas, em 192 municípios e 11 estados. Né? Se você olhar aquele gráfico verde ali embaixo, né, ele mostra o histórico de aprovação ano a ano do BNDES. Teve uma mudança de patamar significativa ali a partir de 2022, né? E a gente espera, a partir de agora, operar naquele patamar ali próximo de 5 bilhões de aprovação por ano, né? Sendo que, quando você tem a chegada de grandes concessões, o que foi o caso aqui em 2022 e 2023, né, que a gente teve o próprio Rio de Janeiro, o Amapá e Alagoas, aí você acaba tendo alguns picos. Né. Aqui eu trouxe as principais linhas de financiamento do banco, né, que são usadas para financiar o saneamento. Se você botar no Google ali esse nomezinho de cada uma das linhas, você vai conseguir ver lá quem pode solicitar aquele tipo de financiamento, o que pode ser financiado, e no detalhe as condições financeiras de cada uma das linhas. Né? Mas a gente tem a linha mais tradicional do banco, que é a SFINEM, né, que é o financiamento a empresas, na linha de saneamento. A gente tem o saneamento para todos. Né? O banco, esse ano, na verdade, isso foi aprovado internamente lá no banco agora, esse mês, em outubro. Né? Então, a gente passa a oferecer também os recursos do FGTS. A gente se credenciou como agente financeiro da Caixa. Né? Foi um trabalho longo ali em parceria com a Caixa. Nós mudamos lá o manual aquele manual do saneamento para todos, né? De forma que o banco ali pudesse passar a operar também. Tem essa linha do FINAME, que é o financiamento a equipamentos. Né? Ela, na verdade, é uma linha de crédito. Você pode, por exemplo, a gente aprovou no ano passado uma linha que o objetivo era trocar os hidrômetros. Né? Então, você aprova essa linha, você vai trocando os hidrômetros, à medida que você vai trocando, você apresenta a nota fiscal, cadastra essa nota fiscal no sistema do banco, e a gente vai liberando o recurso à medida que você vai comprando o equipamento. Né? A gente tem duas linhas assim, mais verdes, né, que é o Fundo Clima e o EcoInvest, e a gente também tem uma linha específica para financiar a inovação, que é uma linha bem barata, assim, bem interessante. Né? Aqui é um grande resumão, né, assim, só para ter uma ideia das condições de cada uma linha. Então, eu destaco aqui o saneamento para todos. Né, a gente tem ali a TR mais 6, que é o custo lá do FGTS. A gente espera, no futuro, ter bastante operação com essa linha de financiamento. Né. Como ela foi aprovada agora esse mês, ainda não fizemos nenhuma. Temos algumas já em análise. Né. A gente tem o BNDES mais inovação, que o custo é TR, é uma linha muito barata mesmo. Né. Mas é uma linha que a gente não tem usado no financiamento ao saneamento. Tá? Acho que nos últimos 5 anos não teve nenhum projeto. Tem o EcoInvest e o Fundo Clima, que também são linhas baratas. E tem duas linhas que são tradicionais do banco, né, que hoje estão até com uma taxa que não é muito boa, porque a TLP está muito alta, né, tem IPCA mais 7,7%, mas essas são as duas linhas mais tradicionais do banco. Né, que elas antigamente eram com a TJLP, agora o financiamento é com a TLP, ela acaba variando ali ao longo do tempo. Mas a gente tem condições boas, ali no FINEM a gente chega até um financiamento de 34 anos. Né?
e financiando até 95% do valor do projeto. Tá? É uma linha que a gente continua, ela continua rodando, a gente continua usando e continua sendo importante para ajudar a financiar o setor. Bom, acho que era isso que eu tinha para colocar, né? Eu fico à disposição para as dúvidas ao final do painel. Obrigado. Muito obrigado, Federico. Acho que você faz um painel geral, né, sobre a lógica de um órgão financeiro em cima do setor, né, de uma infraestrutura fundamental. Um setor que começa a se pensar. Eu gostei muito daquele gráfico que você vai mostrando os investimentos, onde vai diminuindo os não onerosos, que é esse nome que seria o fundo perdido de antigamente, né, Canedo? E crescendo o modelo de mercado, que hoje você consegue, numa fintech, pegar a debênture incentivada do setor de saneamento. Inclusive, está até na moda. Você abre aí no YouTube, o pessoal fala sobre isso no mercado financeiro, com um modelo de investimento num setor que é perene, né? Que possa vir crise, que for, há uma previsibilidade. E ele é fundamental que seja calcado em cima de projetos sustentáveis, projetos com lógica, de longo prazo, porque, como foi colocado aqui no painel anterior, para você começar, e bem colocado aqui, para você começar a reverter o cenário, nascendo do projeto até a obra acontecer e começar a mudar os indicadores relacionados ao setor, 5 anos é um tempo curto. Falamos assim de 10 anos para começar a enxergar. É um Titanic mudando de direção. Então, professor, em cima de toda aí sua vasta experiência, que conhece profundamente a dinâmica desse nosso mercado, como é que você enxerga esse novo momento, um momento em, como eu falei, né, que as empresas vão até ao mercado financeiro, uma nova lógica de proposta para o setor de saneamento. Qual é a perspectiva que você coloca em cima dessa excelente palestra aí da fala do Wanderson, que eles fizeram aqui anteriormente? Por favor, palavra com você, professor. Obrigado. Deixa eu começar agradecendo aos organizadores do evento, particularmente ao convite para aqui estar, junto com os colegas da mesa aqui. Eu vou relatar um pouquinho de uma experiência que eu guardo fundo no coração, que começou há algum tempo no estado do Espírito Santo. O financiamento do Banco Mundial, que tinha como marco terminar essa confusão da poluição das águas litorâneas, por acaso da grande metrópole de Vitória. E lá chegava-se à conclusão que não bastava ampliar a rede de esgoto. O buraco era muito mais embaixo, quer dizer, precisava ter muito mais coisa do que simplesmente ampliar a rede de coleta de esgoto e fazer com que universalizasse o sistema. Isso não garante que o ambiente fique despoluído. Olha, para citar um exemplo, basta ver a região sul da cidade do Rio de Janeiro. A cobertura é de 100%. E, apesar da cobertura 100%, o meio ambiente é contagiado com poluição. Então, você tem as praias com poluição, você tem os corpos hídricos, Lagoa Rodrigo de Freitas, e acho que ainda não tem forte poluição, não tem porque houve um cinturão, como mencionou o Wanderson na sua palestra introdutória. A cidade do Rio de Janeiro era toda ela entrecortada com intercepções, tipo tempo seco, que mantém ainda razoavelmente mais limpa as águas litorâneas. Não fosse essas intercepções, seria bastante ruim a qualidade das águas das nossas praias e dos nossos corpos hídricos. Bom, quando
o Espírito Santo percebeu isso, ele disse, olha, temos que fazer alguma coisa nova. E aí caímos no tema da inovação, que é o tema da nossa conversa. Lá, naquele momento, se procurou fazer com que as inovações olhassem mais ao processo licitatório. Então, em vez de... O que programou o banco? O banco estava investindo algo maior que $1 bilhão. Então, em vez de contratar construção de tantos quilômetros, de tantos metros de rede de coletora de esgoto, construção de tantas unidades de tratamento, em vez de ser coisas que representassem atividade meio, procurou-se contratar coisas que representassem atividade fim. Eu não quero botar 30 quilômetros de rede de esgoto. Eu quero fazer com que tantas famílias tenham seu esgoto coletado e tratado. O tema central não está nas obras físicas, está na qualidade de vida que se dará à população e ao meio ambiente daquela região. Então, isso, vocês não imaginam a confusão que deu, porque os ritos do Banco Mundial são pesadíssimos, hein? Foi um grande sucesso, mas há que se reconhecer que quem já trabalhou com banco sabe que é um rito pesado. Ele tem uma inércia monstruosa. Então, o procurement do banco é uma autoridade fortíssima que não arreda pé dos seus modos de licitação. Tanto é que ele é tudo impresso, ele é fixo, e você só tem direito a trocar alguns nomezinhos do local, do fim, etc., etc. O resto tudo é fixo. E não podia ser, porque a gente estava querendo mudar a lógica de contratação. E tem na vida, de vez em quando, uns alinhamentos de astros. E lá ocorreu isso. Tínhamos um governador que se interessou em enfrentar o problema. Tínhamos um chefe da missão do Banco Mundial no Brasil, que era uma pessoa que também estava interessada em enfrentar o problema, que ele era uma pessoa muitíssimo ligada ao setor saneamento. Foi quem financiou os primeiros passos dos NIS no Brasil. Tínhamos, por sorte, o chefe do procurement do Banco Mundial se interessou em participar e passou a vir ao Brasil, no caso, ao Espírito Santo, para ver o que ele podia fazer juridicamente para que as coisas pudessem ser alteradas juridicamente dentro do banco. Bom, esse alinhamento acabou propiciando mudanças. Eu tenho um profundo orgulho, prazer de ter estado nesse time. Esse time criou várias coisas que ficaram importantíssimas dentro da vida do Banco Mundial. Por exemplo, o primeiro turnkey em saneamento do banco no mundo todo foi ali. E aí era um turnkey que não se objetivava a construir tantos metros de encanamentos ou tantas unidades de tratamento de esgoto, não era isso. Ele objetivava a atividade fim. Nessa época, procurou-se, e nem tudo a gente consegue, né? Bom, primeiro conseguimos montar um esqueleto jurídico para poder fazer as licitações conforme a intenção de o que queremos que seja válido, sejam as atividades fins e não as atividades meios. Depois vem, como é que remunera, como é que vai ser o controle desse avanço. E tudo isso eram grandes novidades que tinham que ser reescrito de forma diferente do que estava sendo escrito no passado. Tentamos, nessa época, fazer com que o ganho não fosse pela quantidade de água de esgoto tratado, e sim pela quantidade de lodo produzido na estação de tratamento. Nós fizemos aqui uma recordação de que o esgoto nasce sólido, depois é jogado dentro do vaso sanitário, que ali é liquefeito e transportado num cano, como um fluido que vai para uma estação de tratamento, e lá ele separa a água do sólido. O sólido é o lodo, e a água que estava com aquela mistura, então a água é tratada. Mas repara que
Tudo nasceu com um esgoto sólido, que se emulsificou em água, transportou-se para longe, e nesse local, que é a estação de tratamento, converte novamente em sólido. E trata-se, o sólido propriamente dito vai para um aterro sanitário, e a água que promoveu esse processo vai para tratamento. Então, isso é o conceito lógico de um tratamento de esgoto. Muito que bem. Então, o que se pretendia era se criar um processo, se cobrar, monetarizar esse processo todo, não por metros cúbicos de esgoto tratado, e sim por peso, ou quilo, ou metro cúbico, não importa, de lodo produzido, que é o suprassumo do objeto fim. Quer dizer, eu não quero ter uma estação de tratamento que trate uma quantidade de água, não é isso. Eu quero ter uma estação de tratamento que diga que trouxe para cá tantos quilos de lodo. Se você imaginar que um ser humano produz por dia 60 gramas de lodo, é isso que nós temos que tirar. Nós temos que produzir lodo. Isso seria o suprassumo. Não deu certo. Não conseguimos fazer com que essa lógica fosse digerida. Talvez porque muitas mudanças demais de supetão podem assustar. Isso não mudou os ânimos das pessoas que estavam trabalhando. E nós, ok, perdemos essa, vamos seguir em outras linhas e deixamos isso para o futuro. A segunda grande intenção era fazer com que os sistemas de drenagem, água pluvial, e o sistema de esgoto sanitário, que são todos eles movidos por gravidade de indutos enterrados pelo resto da cidade, ou seja, os dois esgotos são colocados em dutos enterrados na cidade e eles se mexem via processo gravitacional, a força motriz e a gravidade. Então, eles são, fisicamente, sob o ponto de vista de dinâmica, eles são similares. Só que um é operado, é gerido, é entendido como função do governo municipal e o outro é entendido como da companhia de saneamento. Tem dois donos que não se conversam necessariamente, muito embora estejam na mesma cidade, debaixo dos nossos pés, e ambos seguem as mesmas leis da engenharia. E por que é assim? É assim porque eu não sei lhe dizer. É ilógico, mas foi gradativamente sendo assim e acabou sendo assim. E aí, para se mover um processo que está embrionariamente nas cabeças dos cidadãos, faz com que seja uma missão tipicamente impossível. E tem sido. Bom, nesse financiamento do banco, contemplou-se parcialmente esse problema. A gente entregava toda a grande vitória para uma licitação caríssima, em que a empresa de engenharia dava o preço sem necessidade de ter que seguir um projeto de engenharia. Não tinha. Ela tinha a missão. Qual é a missão? Está aqui essa quantidade de pessoas espalhadas, assim como você está vendo no mapa, e arranja um jeito de coletar o esgoto dessas pessoas, tratar e jogar naquele ponto ali com tal qualidade. Essa era a regra. O meio que você vai fazer, se você quiser carregar o esgoto de carrinho de mão, que o faça. Se quiser botar num cano de esgoto e transportar, que o faça. Quiser tratar com leque abanando, que o faça. Quiser tratar com estações de tratamento, também. Faça do jeito que você desejar, desde que cumpra a finalidade maior, que era o objeto fim do processo. Bom, foi um grandíssimo sucesso, mas um enorme sucesso. Quando começou, ele estava embrenhado de pontos de interrogação. Ponto de interrogação para negócios significa custo. Se eu tenho dúvida, o custo é maior. Porque quem é que vai se responsabilizar por essas dúvidas que se tem?
Isso significava que os custos eram para serem majorados. Bom, aí o primeiro problema, o governo diz, mas é o que eu que vou pagar, e eu não quero custo majorado. A defesa era, olha, o fato de a gente não correr risco, e por causa disso ter custos menores, não necessariamente significa que atingimos o fim. E basta ver, no caso do Espírito Santo, Grande Vitória, basta ver quantas vezes o senhor fez uma licitação para o mesmo objeto. Fazia várias vezes, portanto, o custo era somatório das licitações feitas. Por outro lado, se imaginava assim, então, tá bom, então vamos fazer essa licitação diferente e vamos ter uma base financeira de quanto? A nossa ideia, e aí era uma simples discussão, né? Era o seguinte, olha, vamos fazer um BDI de 40%, que é um BDI astronomicamente alto, para cobrir os grandes pontos de interrogação, quer dizer, as incógnitas que o empreendedor, que o construtor teria que enfrentar, porque a ele não tinha a desculpa de, olha, não deu certo, ele tinha que fazer o saneamento de tantas pessoas. Fez, ganhou. Não fez, não ganhou. Então, repara, o risco dele era enorme, o risco financeiro. E, portanto, um BDI alto. Bom, quando acabou tudo, faz-se um grande revival daquela história toda, analisa-se todo o projeto, desde o seu princípio até o fim, e aí faz-se um grande relatório de desempenho, que demora mais de ano fazendo. O relatório mostrou que, para o estilo local, portanto, comparando a obra feita na Grande Vitória com as obras feitas na Grande Vitória anteriormente, pelos processos clássicos de licitação, chegou-se à conclusão que, muito embora sejam obras com BDI altíssimos, ele não era mais caro do que o que havia sido feito, porque não havia nenhuma impugnação, não havia nenhum claims posterior, acabei, agora eu quero que o governo me indenize porque aconteceu isso. Só que me lembrando, falando isso, me lembrei que as empresas de saneamento local, aqui do Rio de Janeiro, acabaram de ganhar quase R$1 bilhão por claims, porque havia no processo licitatório uma estatística que ela não refletia a realidade, ou seja, no processo licitatório apresentava-se um Rio de Janeiro, entre aspas, muito melhor do que o Rio de Janeiro real. E isso imputou um claim das empresas de saneamento que está na ordem de R$1 bilhão. Isso semana passada. Bom, essa não teve zero claims. Até porque não tinha nenhum argumento jurídico que lhe permitisse claims. Porque ele dizia o seguinte, olha, está aqui as pessoas, está aqui o rio, está aqui o local, eu quero que o senhor faça daqui para lá, pronto. E obedeça essas regras aqui. E isso não dava nenhuma responsabilidade para o contratante, era tudo responsabilidade do contratado, portanto, ele não tinha muito argumento para fazer claims. Moral da história, foi um grande sucesso, que se foi copiado ao redor do mundo, mas ainda tem uma série de problemas. Esse foi um grande avanço, porém incompleto. Por quê? Porque as redes de drenagem e as redes de saneamento, as redes de esgoto sanitário, elas, na verdade, se conversam debaixo do solo. Elas estão interligadas. E, portanto, há contaminações claras entre uma rede e outra. Há esgoto entrando dentro da rede de drenagem e a água de chuva entrando dentro da rede de esgoto. Essa mistura não dá nada certo, além de serem de propriedade ou responsabilidade separadas, diferentes. De novo, lembrando que drenagem é tradicionalmente um problema do prefeito. E o esgotamento sanitário é um problema da companhia de saneamento local. Então, um empurra para o outro. Não, isso aí está sujo porque
o prefeito não limpa a drenagem. E o outro diz, não, é porque o esgoto sanitário está sendo jogado na drenagem. Então, um empurra para o outro. O que se desejava... Para encerrar. Vou encerrar. Claro. O ideal seria que tudo isso estivesse debaixo do mesmo gestor. Quer dizer, a pessoa que teria que responder pelos dois escoamentos. Essa ideia não se conseguiu implementar direito. Mas o mundo fez com que aflorasse esse reclame pela população. Então, ele naturalmente está sendo processado dessa forma, está indo nessa direção. Então, repara, hoje, as diretivas europeias já exigem tratamento, super agora, estão exigindo tratamento de água de chuva nas cidades de médio porte. Então, já tem que ser tratado não só o esgoto, tem que ser tratado a água superficial, chuva, em cidades médias e médias pequenas, cidades médias europeias, que são pequenas em relação às nossas no Brasil. E, portanto, já não pode mais estar separado, um é do prefeito, o outro é do componente de saneamento, vai ter que ser uma coisa só. E essa eu acho que é a clara caminho da lógica. Como eu disse, sob o ponto de vista de engenharia, são dois escoamentos similares e, portanto, não tem nenhuma razão de eles serem tratados com responsabilidades diferentes, distintas. Onde é que tem o grande defeito? Bom, a parte jurídica pode montar leis que alterem. A parte de licitação pode se criar editais que licitam, que mudem, alterem burocraticamente o processo. Mas tem uma coisa que é difícil, é como calcular o esgoto sanitário mexendo em canos e, ao mesmo tempo, esgotos pluviais mexendo em canos. Como é que eu faço esse cálculo dessas duas coisas juntas? Esse era um grande desafio, e era um grande desafio... por favor, você podia botar o slide? Era um grande desafio técnico. Então, está ali. Esse QR Code é um QR Code de um programa computacional feito pela Cátedra Unesco, onde trabalhamos, que faz o cálculo de todas essas camadas em separados, e aí vê a mistura. Ele calcula a mistura. Então, esse cálculo, esse modelo matemático, ele permite mostrar que tal esgoto pluvial se misturou ali com tal esgoto sanitário e ficou dessa forma, tal coisa foi para a estação de tratamento, tal foi para lá, tal caiu na rua. Ele mapeia tudo no mesmo cálculo. Então, depois desse modelo instituído, está à disposição de todos, é gratuito, está aí o QR Code, quem quiser copiar, por favor, faça. Mas isso permite que agora tenhamos a possibilidade de fazer com que o operador, o gestor desses dois canos, ou desses dois grupos de canos, pluvial e sanitário, sejam geridos pelo mesmo responsável. Essa é uma grande inovação que estamos apresentando. Só mais um minuto. Isso foi testado aqui no Brasil por uma empresa privada que é encarregada de operar o esgoto de uma capital do norte brasileiro e que, com um conflito com a prefeitura, houve um acidente no sistema de esgotamento sanitário e romperam muros e inundou a cidade de esgoto. E aí entrou uma grande confusão, os ambientalistas, enfim, foi uma grande confusão. O responsável por isso, na primeira mão, foi a companhia de saneamento. E nós fomos estudar o assunto para saber quem era o culpado. Então, com o cachimbo do Sherlock Holmes, aplicamos esse modelo e vimos que, olha,
O culpado não foi a companhia de saneamento. Os muros romperam porque houve excesso de água pluvial que não foi coletada pela prefeitura. E aí teve julgamento no jurídico sobre o assunto e que deu ganho de causa à companhia de saneamento. Então, repara que já passou por um grande crivo, uma grande confusão que durou anos em julgamento e houve um bater de martelo. Quer dizer, foi reconhecido a responsabilidade da prefeitura e não da companhia de saneamento. Então, o que eu gostaria de mostrar há hoje um método de cálculo, que é o que estamos aqui apresentando, e que já foi testado aqui no Brasil com uma grande companhia de saneamento e um governo de uma capital brasileira. É isto, eu agradeço aos senhores. Sr. Canedo, muito obrigado. Se eu pudesse, eu esticava aqui ainda mais, né? A gente pode depois abrir aqui, tenho certeza que teremos perguntas, questões. Você traz aqui pontos assim, olha, por isso que eu gosto de, às vezes, estar aqui até moderando o painel, participando, porque traz a reflexão de coisas que, às vezes, a gente não para pensar. Quando você fala sobre formato de remuneração para um processo de concessão de esgoto através do lodo gerado, é uma ideia excepcional de discussão que tem que estar dialogando com a questão tarifária. Porque acaba que, no final das contas, a discussão ela se prende à lógica tarifária, né? Quem vai herdar também o sistema de drenagem, que também tem um custo operacional, então, de investimento para realizá-lo, que vai ser remunerado, no final, pelo modelo tarifário. E essa discussão ela é uma discussão muito profunda e a engenharia, muitas vezes, se negligencia e fica na mão do setor financeiro, que fica com uma visão sem dialogar com o setor da engenharia, muitas vezes. Então, você tem que ter uma visão, aí o pessoal que gosta da parte de engenharia urbana, né, visão holística, né, a transversalidade de todos os setores e não isolá-los em caixas. E, nesse debate sobre um saneamento integrado, um ponto não abordado, mas eu tenho certeza que o professor sabe muito bem também e que agora vai poder ser abordado pelo nosso palestrante representando aqui a Conlurb, é a questão dos resíduos sólidos, o lixo dentro do sistema, que muitas vezes, né, por não ser biodegradável, acaba sendo o grande poluente dos corpos receptores, né, dos corpos hídricos, mesmo que se alcance uma balneabilidade ali pela DBO, né, pela questão da baixa carga orgânica, a presença de materiais plásticos, né, por exemplo, ela manteria a percepção de não balneabilidade de uma praia ou de um rio. Né? Eu lembro que, quando tive a oportunidade de fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu caminhei com um casal de alemães que iam recolhendo, durante o caminho, todo o lixinho de plástico, eles iam recolhendo. E aí o senhor comentou comigo o seguinte: olha, estamos nos anos 2000, esse é um caminho que existe há 1000 anos. Se há 1000 anos atrás existisse o plástico da forma como nós conhecemos, se um peregrino de 1000 anos atrás tivesse jogado exatamente, está vendo esse pacotinho de plástico aqui? Ele ainda estaria aqui se ninguém o tivesse recolhido. Então, em cima disso, Marcelo, palavra com você, falar um pouquinho também aí sobre o trabalho aí, da Conlurb frente a esse desafio. Obrigado, Miguel. Boa noite, plateia, boa noite, os colegas painelistas. Primeiro, deixar um agradecimento aqui à ABS, parabenizar pelo evento. Agradecer ao nosso amigo Renato Espírito Santo pelo convite, né? Foi lá na Conlurb visitar a gente, foi ótimo. E falar da Conlurb é muito fácil, é muito bom falar da Conlurb, né? Todo mundo conhece a Conlurb. Alguém aqui, por acaso, não conhece a Conlurb? Impossível, né? Mesmo que não more no Rio, vai conhecer pelo Carnaval, né? Tem o Renato Sorriso. Mas assim, a gente conhece a Conlurb até a página 2. Porque a Conlurb não faz só limpeza urbana, apesar de ser a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que está completando 50 anos esse ano, né? Ela começou com esse foco, claro, e tem esse foco até hoje, tem que ter, né?
O prefeito, todos os prefeitos querem, principalmente a cidade limpa, né? Cidade suja é ruim, prefeito é ruim para todo mundo, inclusive, né? Só que o desafio que a gente encontrou, eu sou parte da nova gestão da Conlurb, que chegou agora em janeiro desse ano, com o presidente Jorge Arraes. A gente encontrou um time da Conlurb que é muito focado, muito especialista em limpeza urbana e gestão de resíduo sólido, que é pegar o resíduo e destinar adequadamente para o aterro sanitário. E tem que ser mesmo, é isso, né? Só que a gente viu a necessidade de trazer para ou melhor, de trazer a Conlurb para o século XXI. Não que a Conlurb seja atrasada no que ela faz, mas ela precisa fazer mais, porque tem potencial, né? E esse fazer mais é agregar à área de sustentabilidade projetos de inovação na área de sustentabilidade que agreguem valorização de resíduos e economia circular. O resíduo, para a galera que trabalha no meio, aliás, a palavra lixo nem existe, né? Eles falam que não existe lixo, né? Lixo é algo que você não despreza, que não serve para nada. E todo lixo que a gente gera no município, ele tem alguma forma de reaproveitamento, todo ele, praticamente todo ele. Essa visão geral aqui da Conlurb, esse primeiro slide, é só para dar uma visão de como funciona a empresa, da dimensão da empresa. São 20 mil empregados, atuando no município inteiro. Eu sempre falo, eu só percebi isso depois que eu entrei na Conlurb. Na Conlurb, se você for aqui na rua, em qualquer lugar do Rio de Janeiro que você estiver parado, na rua, não vai dar 5 minutos, pode reparar, vai passar alguém da Conlurb ou algum veículo da Conlurb. 5 minutos, pode cronometrar. Pode olhar pela janela e ficar olhando, vai ver um gari mexendo, um caminhão passando, alguma coisa. É uma empresa onipresente, num município muito desafiador, que gera 8 mil toneladas de resíduo por dia, que é todo dia isso é destinado para o aterro. Eu vou mostrar mais à frente um pouquinho. Só que, dentro desse cenário, a gente precisou criar uma área de sustentabilidade, que é a área que eu trabalho, estruturar e avançar com ela, tentando agregar essa parte de valorização de resíduos para a realidade da Conlurb e do município, né? Pode passar, por favor. Isso aqui é onde a gente mostra, muita gente não sabe, eu não sabia, qual é o caminho que o resíduo que a gente gera faz aqui no município do Rio de Janeiro. Então, a gente está aqui na Zona Sul, no centro. Basicamente, metade dessas 8 mil toneladas são geradas nessa região, né? E a gente não manda direto para o aterro. A gente tem essas ETRs, são as estações de transferência de resíduos, que chega lá, o caminhão da Conlurb literalmente vira no chão, um galpão imenso, né? E de lá, a partir de lá, em tese, esse lixo não é mais responsabilidade da Conlurb. Aí passa a ser uma concessão para a empresa Ciclos, né, que é proprietária e que gere o aterro, aquele CTR lá, seropédico, é o aterro, segundo o maior aterro sanitário do Brasil, que vai todo o lixo do Rio de Janeiro. Das 8 mil toneladas vão todas para lá. Então, a nossa operação ela vai até esses pontinhos vermelhos. E isso é extremamente desafiador. Não é mole. Desculpa, gente. Pode passar, por favor. Olha só, num cenário de Rio de Janeiro, a gente está falando que a gente valoriza apenas 2% a 3% do resíduo que é gerado no Rio de Janeiro. Gente, isso é muito pouco. Isso não é nada. 97% de tudo que é gerado aqui vai ser aterrado e vai ficar lá para sempre. E esse aterrado não significa o seguinte: manda para o aterro, é outro município, tchau, acabou. Negativo. Ele fica gerando chorume e gás, metano, por 50 anos, 60 anos, e a gente tem que remediar. E a gente faz isso nos 3 aterros desativados que a Conlurb tem. Um em Santa Cruz, o menor, um em Jericinó, Bangu, o segundo menor, e o maior de todos, que é o antigo lixão de Gramacho, que virou um aterro, que era o maior lixão da América Latina, virou um aterro, e hoje ele está perfeitamente remediado, inclusive já cresceu um manguezal lá. É uma região, por incrível que pareça, até bonita, de você ir lá ver, visitar. Visitar um aterro é um negócio muito, muito bacana, assim, agrega muito em termos de engenharia. Os aterros são
são obras de engenharia magníficas, assim, é muito bacana mesmo. Né? Mas o nosso desafio é tentar sair desse percentual baixíssimo de valorização, e esses 2% aí, o que salva é a reciclagem, a coleta seletiva, que muita gente aqui no município do Rio de Janeiro nem sabe que existe. Não sei se vocês sabem, eu não sei onde vocês moram, mas com certeza onde vocês moram tem coleta seletiva. Eu não sei se vocês já repararam, mas o caminhão é até diferente. O caminhão da Colurb, o caminhão tradicional é aquele laranja, e o caminhão da coleta seletiva é azul. Né? Só que, comparando, das 8.000 toneladas geradas por dia, a Colurb pega 60 toneladas só de coleta seletiva. É muito pouco. É muito pouco. E não é por falta de investimento. O custo da coleta seletiva é 10 vezes maior do que o custo da coleta tradicional. E a Colurb paga para fazer isso, porque esse material da coleta seletiva ele alimenta 30 cooperativas que tem no Rio de Janeiro, 31 agora, e gera emprego e renda para muitas famílias, né? Além de estar botando circularidade, toda a questão ambiental. Né? E por que isso acontece? Porque, né, como os colegas falaram, a gente está falando sobre financiamento, e a lógica da administração pública é sempre a lógica, a preponderante é sempre menor preço, é sempre menor custo. Então, se você tem uma solução que é ambientalmente adequada, que é mandar para um aterro sanitário, gerido por uma empresa privada, que é perfeito, é ótimo, lá não tem nenhum problema. A R$ 130 a tonelada que a gente manda para lá, por que a gente vai pagar R$ 1.000 a tonelada para fazer coleta seletiva? Por que a gente vai adotar qualquer outro tipo de investimento em valorização de resíduos? Se você botar na conta do Lopes, esse investimento não retorna para o município. É um investimento puramente ambiental. E, infelizmente, a lógica da sustentabilidade ambiental, ela não se sustenta sozinha, sem sustentabilidade financeira. Ela tem que vir primeiro, a parte financeira. A realidade é essa. Você trabalha no banco, você sabe disso. Né? Não vai funcionar nenhum investimento se não tiver por mero benefício ao meio ambiente. Infelizmente, funciona assim. E aqui, assim, essa última linha é só uma... A gente terminou esse ano, agora, o primeiro inventário de emissões de gases de efeito estufa da Colurb. Né? Esse número de 30.000 é o que os 1.000 veículos da frota da Colurb geram por ano. A gente fez esse cálculo, a gente contratou uma consultoria, fizeram esse cálculo pelo GHG Protocol, a metodologia ficou bem legal esse inventário, ele vai ser publicado nos próximos meses. Essa faixa de 30.000, ela já obriga a Colurb a fazer compensação de emissões a partir de 2027. Né? E quando isso virou lei e virou obrigação, as empresas viram o quê? Pô, isso não é besteira. Porque se falar de sustentabilidade de uma empresa muito operacional, é difícil, não é fácil. Parece balela, né? Parece que sustentabilidade é fazer um dia na praia, de catar lixo na praia, de fazer não sei o que lá, ação verde na empresa, lixeira colorida. O Edson, coordenador da coleta seletiva, odeia lixeira colorida. Ele fala que é verde, não, é cinza e azul, né? É só isso. Mas a sustentabilidade ficou com um termo meio até pejorativo, assim, quando você fala de plano de negócio da empresa. E agora não é mais. A gente tem a obrigação de compensar. A gente está botando 30.000, a frota da Colurb está colocando 30.000 toneladas de CO2 na atmosfera e ela tem a obrigação de compensar para abaixo de 25.000, é o que diz a legislação. A gente já está fazendo isso. Só que isso não está no slide, porque é um dado recente, mas eu falei de 3 aterros desativados. Só para ter ideia do impacto de um aterro, desses 3 aterros, o mais recente, o que foi desativado mais recentemente, foi em 2014, que foi o de Jericinó. E o lixão de Gramacho funcionou de 78 até 2005 como lixão, ou seja, a Bangu mandava todo mundo que queria para lá, não tinha tratamento nenhum. Até 2005. Em 2005 ele virou um aterro sanitário, foi todo remediado, foi controlado, e ele funcionou até 2018, que foi 2012, desculpa, que ele foi desativado, não chega mais nada lá. E só esses 3 aterros, a gente está falando de 30.000 aqui da frota, são 1.000 veículos. Esses 3 aterros jogam 750.000 toneladas de CO2 na atmosfera
todo ano. E isso é irremediável. Não tem como parar de fazer isso. A legislação não obriga nem que a gente remedie isso, porque não tem como. É inviável. Para fazer isso aqui baixar de 30 mil para 25, vocês vão ver o que a gente está fazendo. Pode passar. Então, aqui a apresentação sobre a Conlurb conversa com o nosso painel de inovação e sustentabilidade, porque a gente está, dentro desse cenário todo, adotando algumas medidas, né? Então, a primeira coisa, para baixar a emissão de CO2, a gente está colocando uma frota nova com 100 caminhões de movida a biometano. Esse biometano, um caminhão a biometano, ele emite menos CO2 que um caminhão elétrico. Assim, mas como pode, né? É porque a matriz elétrica, a matriz energética de eletricidade, ela tem um lastro em usinas a diesel e carvão e tudo mais. Então, ele é a opção mais sustentável em termos de emissões. E esse biometano é gerado num aterro de seropédico. Então, olha só que legal, a gente conseguiu fechar um ciclo de economia circular perfeito, onde o caminhão da Conlurb coleta o lixo na sua casa, leva para a ETR, na ETR ele vai para o aterro sanitário, no aterro sanitário ele vira biometano e abastece o caminhão. Fechou, está perfeito. A ideia é que até 2030 a gente substitua todos, né? Só uma curiosidade, o biometano ele é exatamente igual ao GNV. O gás normal, quando ele entra no tanque, é igual. Não tem diferença nenhuma. E não é um combustível de matriz fóssil. Essa que é a diferença. Eu não sabia do universo que tem de biometano no Brasil, né? Mas tem muita gente produzindo. E o aterro de Seropédica, aqui no Rio, é o maior produtor do Brasil, produz muito biometano. E só uma curiosidade também, além do biometano extraído do aterro, também se extrai o gás de bebida, beverage gas, né? O gás de bebida de refrigerante e tal, que a Ambev compra. Então, a gente bebe também o gás que é gerado no aterro. Eu não sabia disso. Também é gerado lá. A Ambev compra muito, né? Então, olha só como é que você vê. Assim, o resíduo ele é uma mina de ouro, né? O resíduo, quando a gente começou a pensar assim, gente, a gente tem que estimular o mercado a investir nisso, porque todos os investimentos em valorização de resíduos são muito altos, são muito caros. Conlurb, o município tem uma taxa de lixo que não é uma taxa, um imposto vinculado. Ele não está vinculado à atividade da Conlurb. Quando você paga lá junto do IPTU, ele vai para a caixa da prefeitura. A Conlurb tem o terceiro maior orçamento do município para fazer a operação funcionar. Ela perde para saúde e educação. Eu acho que a educação vem antes, por causa da merenda. A merenda é super cara. E o terceiro é a Conlurb, né, para sustentar esse sistema que eu falei aqui, até ali as ETRs, né, botar 1.000 caminhões funcionando, botar 20 mil garis trabalhando todo dia na rua, é caro, sabe? E como é que a gente arruma 1 bilhão, 500 milhões, 2 bilhões para investir em alguma coisa que vai ser mais caro do que a gente está fazendo? Então, a única forma que a gente encontrou é de uma parceria com o privado. Não necessariamente uma PPP, mas a gente começou a estimular o mercado, né, para atrair as empresas e falar o seguinte, olha, a gente tem um cenário aqui muito interessante de gestão de resíduos, né? A gente tem pouquíssima valorização de resíduos no município. A gente tem bastante geração, um lixo com muito potencial, uma coleta seletiva com muito potencial de crescimento, e não tem ninguém fazendo nada. Não tem ninguém fazendo absolutamente nada de valorização de resíduos no município do Rio de Janeiro. E você vai nos outros municípios satélites aqui, Caxias tem, Nova Iguaçu tem, São Gonçalo tem, no interior de São Paulo, quase todos os municípios têm uma unidade de triagem, alguma coisa assim. A gente não tem nada, a gente depende só dessas 60 toneladas que vão para as cooperativas, que é um trabalho quase, apesar de muito importante, é um trabalho manual, assim, artesanal, assim, bem precário, né? E isso funcionou muito bem, atraiu o mercado respondeu muito bem. A gente recebeu, ao longo desse ano, eu acho que 20, 23 empresas que trouxeram propostas para a gente, algumas mirabolantes, outras que pareciam muito sólidas acabaram não funcionando. No final disso tudo,
a gente conseguiu avançar muito bem com 4 estudos. São esses 4 que estão listados aqui embaixo e que juntos a gente chamou de Conlub Valoriza, que é um ecossistema. Estou falando muito rápido aqui, gente, mas no final, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, tá? Só para não comer o tempo. Mas a ideia é o seguinte: atraímos empresas privadas para construir unidade de triagem mecanizada, que é aquela usina que todo mundo já viu alguma foto do lixo passando numa esteira, as pessoas separando, um soprador joga o plástico, outro puxa papelão, o outro não sei o quê, separa a tampinha da garrafa PET, faz isso automaticamente. Não tem no Rio de Janeiro, tem várias no Brasil, né? Porque é um investimento alto. A gente conseguiu atrair, é um projeto que já está andando, né? É um projeto que tem potencial de dobrar esse volume de coleta seletiva, valorizar bastante coisa no Rio de Janeiro e ainda vai dar receita para a Conlub. Sem investir, detalhe, investimento público, R$0. R$0. Não vamos investir absolutamente nada. Um projeto em parceria com todos esses. R$0 de investimento público. A usina fotovoltaica de Gramacho é um negócio que, depois que os caras trouxeram a ideia, depois que o grupo é um grupo de energia grande, depois que eles trouxeram a ideia, eu falo assim, que óbvio, né? Caraca! Porque é um aterro imenso, assim, uma montanha, em Caxias, que é da Prefeitura do Rio, o terreno, 130 hectares, batendo sol, e não gerando nada. Então, eles trouxeram a ideia inicial para gerar 30 megawatts. Para ter ideia, megawatts-hora, a Conlub inteira, essa operação inteira da Conlub, com todos os prédios, todas as unidades consumidores da Conlub, consome 8 megawatts-hora. Então, eu falo assim, pô, legal, dá para atender a Conlub inteira, ainda sobra um pouquinho, né? O projeto foi avançou, eles estudaram melhor o terreno, foram lá, viram, fizeram topografia, levantamento, incidência solar, não sei o que lá, chegaram a 150 megawatts de geração, o projeto está andando. 150 megawatts de geração. A gente vai conseguir abastecer a Conlub inteira, abastecer a prefeitura inteira, com todas as escolas, todos os hospitais, todas as clínicas da família, todas as unidades da prefeitura, e ainda vai sobrar muito para eles venderem e ganharem dinheiro com esse investimento privado. A gente está falando de um investimento nessas usinas fotovoltaicas de cerca de 550 milhões de reais. Zero público. Zero. E isso vai virar, a Conlub vai virar uma geradora de energia. A gente vai ter que botar mais um L ali, Conlub, de luz, né? Esse outro é um negócio também que não dá para entender por que o Rio de Janeiro, que faz tanta obra com o Wanderson, não tem, nunca teve, nunca se pensou em ter uma usina de reciclagem de construção civil. Não é um investimento tão alto e tem um retorno muito bom, né? Tanto ambientalmente como financeiramente. A prefeitura poderia muito bem obrigar, né, os contratados, pegar parte desse resíduo do entulho gerado, que hoje a gente manda para botar fora, né, Wanderson? Bota para botar fora, custo altíssimo, mandava para a usina da própria prefeitura, reciclava e devolvia para a prefeitura a um custo muito mais baixo. É isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo isso com os parceiros privados, um deles está aqui, representante da Horizon ali, o Ricardo, está desenvolvendo esse estudo junto com a gente, para implementar uma usina de RCC lá em Jericinó, que foi onde a Conlub inaugurou, tem 2 semanas, um aterro de inertes, que é onde vai entulho, né? Chama de inerte porque ele não emite gás nem produz chorume. Então, você bota lá, ele vai ficar para sempre. Porque o RCC é um problema seríssimo para a cidade, porque eu acho que 60%, 70% do entulho gerado no Rio de Janeiro vai para algum corpo hídrico. O pessoal vira em qualquer lugar, né? É caro mandar para Bangu, não sei o quê, não sei o que lá. Enfim, a gente está trabalhando duro nisso, que é um problema muito sério. E esse último projeto, a biorefinaria, é um dos projetos que, quando os caras trouxeram, eu falei, isso aqui é viagem. O cara falou o seguinte, a gente vai produzir diesel, combustível, com o lixo. Eu falei, isso é possível? Eu falei, não, é possível. Tem alguém que faz no mundo? Tem gente que faz. Explica aí, tá bom. O cara vai receber aqui mais ou menos 20% dessas 8 mil toneladas geradas no Rio de Janeiro, para construir 20% desse volume, vai para dentro dessa usina, onde ele recebe o RSU normal, o resíduo sólido urbano normal, separa o que for reciclável, dá para os catadores, que não vão ser mais catadores, eles vão ser
contratados, vai ter todo um benefício social, dá para eles e fica só com a parte orgânica do lixo, mistura com resíduo de poda, que é outra coisa que a Colurb faz, né, diariamente, mistura, faz o que eles chamam de pelletização, gera uns pelletzinhos, e depois joga num forno de incineração, aquilo vira um óleo diesel, e vai produzir... Gente, a produção, só para ter ideia, a Colurb consome por ano 12 milhões de litros de óleo diesel. Com essa biorefinaria, eles vão produzir 75 milhões. Ou seja, teoricamente, ele abastece a Colurb inteira e ainda vende muito. Né? Um projeto de 1,5 bilhão de investimento, de um grupo de investimento que tem parceria com investidor de fora do Brasil. Então, é muito sério. Quando eles mostraram toda essa matriz, trouxeram um estudo financeiro, eu falei, bom, o estudo é sério, vai para frente. E está andando. E só para fechar aqui, para não me alongar muito, é importante dizer que, quando o mercado traz esses projetos, eles trazem com uma lógica de ganho financeiro, claro. Né? Eles querem saber de payback. Todos esses projetos aqui têm o payback de 6 a 7 anos. Se passar disso, os caras perdem interesse. Tem uma taxa interna de retorno alto, mais de 15%. Senão, ninguém faz. Exatamente, não faz. Só que a gente dá uma trava. Fala assim, cara, espera aí, o investimento do município não pode ser isso. Você não pode investir 1,5 bilhão no Caju, que é o segundo menor IDH do Rio de Janeiro, sem pensar numa contrapartida socioambiental para o município, para o bairro. Né? Então, a gente começou a jogar para dentro, vendo que tinha uma boa margem, vários benefícios sociais, a obrigação do cara de trazer melhoria para o bairro, geração de emprego, geração de renda. Enfim, isso ainda está muito em aberto. Esses projetos eles estão ou terminaram o estudo, vão entrar numa fase de desenvolvimento de termos de referência e processo licitatório, ou estão terminando. Ainda tem muita coisa para acontecer. Muito provavelmente esses 4 correm para uma modalidade de concessão de uso, mas está em aberto também. Né? E, com isso tudo aí, a gente consegue deixar de mandar para o aterro cerca de 25%, ou um pouco mais, um pouco menos, desses 8 mil que inicialmente iam para o aterro sanitário, com investimento zero do município, geração de recurso para a prefeitura em todos eles e benefício ambiental óbvio. Né? Pode passar a última aí, por favor. Aí, no final, só deixar um abraço do Renato Sorriso, tá? E agradecer pelo tempo, pela atenção de vocês. Obrigado, gente. Marcelo, excelente apresentação, a gente não se conhecia ainda. Fico feliz em ver essa ideia de imagem de inovações. Você vê como é que é a percepção da população quando se discute inovações, ela é, mesmo no eixo técnico, ela é reativa. Quando você falou do gás, a população reagiu de forma surpresa, talvez até um pouco com repúdio. O reuso da água acontece a mesma coisa. E, por isso, é importante a comunicação forte e essa estratégia, né? Porque quando vinha com os caminhões com água de reuso para limpeza de rua e tal, a população muitas vezes reage também contrária. Então, é importante trazer, elucidar e trazer a informação, porque a informação esclarece. Né? E aí, uma sugestão que a gente pode marcar uma pauta, e aí, Wanderson, acho que é interessante, de repente, até envolver a prefeitura nessa questão. A gente pode cruzar os dados da anotação de responsabilidade técnica do CREA, onde cada obra que é realizada vai ser georreferenciada agora com a nova RT, junto com aquilo que deveria ser descartado de entulho. Porque tem lá metragem quadrada, tem unidades que é possível fazer esse tipo de dimensionamento, e se isso não está indo para o ponto que deveria ter, pode até criar algum tipo, que nem existe já hoje para os resíduos controlados, algum tipo de controle, né, que garanta isso. Então, a gente tem aí como inovar também, trazendo uma ferramenta em cima da tecnologia, e pode contar com o conselho, né, de engenharia para a gente poder avançar nessa direção, garantindo, ainda por cima, né, a questão ambiental da sustentabilidade. E nessa lógica, essa discussão, Phil, last but not the least, né,
Se falamos agora da maior empresa de saneamento da capital, agora vamos falar das inovações e sustentabilidade da maior empresa de saneamento do estado do Rio de Janeiro. Você que assume essa missão, né, você que tem experiência no setor, foi presidente do INEA, conhece a dinâmica, então a palavra é contigo para poder trazer aí também esse cenário para nós aqui. Obrigado, Miguel. Boa noite. O último tem direito a falar 1 hora, é isso? Fica à vontade. Primeiramente, agradecer ao Marcelo, que eu precisava de um empurrãozinho para parar de beber refrigerante. Então, você acaba de me convencer. Maravilhoso. Muito bom. Mas o... Cerveja é fermentação natural, né? Então tá... Tô brincando, Marcelo. Mas a Columb faz 50 anos, a SEDAI também faz 50 anos esse ano. Muito bom. São gêmeos, exatamente. E eu acho que a Columb, assim como todas as empresas públicas, ela precisa evoluir, né? E a SEDAI fez isso com a gestão do nosso presidente, Aguinaldo Balum. Ele começou a dar muita força para a questão da sustentabilidade e ESG dentro da empresa. E na última reunião de diretoria, a gente teve a feliz notícia de que a ESG agora é uma diretoria dentro da SEDAI. Olha... Não sabia, não. E eu acho que, assim, antes de começar a minha apresentação, que eu prometo que você não vai precisar me chamar a atenção, Miguel, a gente tem uma das questões lá, e aí eu fiquei muito feliz com a apresentação do Wanderson, porque ele falou em soluções baseadas na natureza. E a gente está falando aqui de engenharia, muitas soluções cinzas, né, professor Canedo? A gente já discutiu isso naquele congresso de inundação. Eu acho que a gente, liderado pelo Dudu e pelo Marcelo ali, a gente vai ter uma área de conformidade ambiental, que a conformidade ambiental ela vem depois que o Ministério Público atua e a gente descobre que está sem licença ou não está sendo acompanhada, né? Ou com o INEA, ou, enfim, ou a Secretaria, os órgãos de controle externo. Mas a gente pensa em conformidade ambiental um pouco diferente. A gente pensa em conformidade ambiental no nascimento do projeto. Porque, às vezes, você tem uma solução ali baseada na natureza e ela pode ser uma grande solução que não foi pensada ainda dentro do corpo de engenharia. Então, eu fiquei muito feliz com o projeto ali do conceito de cidades esponjas que você apresentou. E a gente espera levar isso também para dentro da SEDAI nos novos projetos. Aí, você passa para mim? Pode ir? Bom, falando rapidamente de sustentabilidade, né, a gente está falando aí de recuperação de margens, de recuperação de manancial. E aí eu tenho uma novidade aqui. Não se inventou a melhor maneira de recarregar o manancial que não seja restaurando o manancial. Não se inventou tecnologia ainda suficiente para a gente produzir água do nada, com geração espontânea. A gente precisa cuidar dos nossos mananciais. Nós temos 514 mananciais no estado do Rio de Janeiro já diagnosticados, 45% utilizado utilizado para abastecimento humano, são dentro de unidade de conservação. Então, a gente tem uma certa proteção, mas 55% deles estão em áreas fora de unidade de conservação. A gente precisa pensar nesses mananciais, de cuidar deles. E aí eu acho que não tem melhor forma de, além de apoiar a restauração direta, mas no pequeno proprietário, a gente pensar em PSA. A gente pensar em pagamento de serviços ambientais, porque são esses caras que vão garantir a água do nosso sistema. Então, a gente precisa recompensar essas pessoas para manter a área delas conservada ou ajudar a restaurar. E isso a gente tem feito. Pode ir? Aí, falando um pouco de inovação, eu estava lá no INEA, o pessoal da SEDAI chegou lá com uma ideia de bombeamento. Era uma ideia nova, inovadora, né? No período a gente lá estudou, o pessoal pensou. Eu lembro que eu fui no dia do acionamento da bomba, por causa do sistema lêntido, né, das águas paradas e quentes. O bombeamento ele ia jogar uma água com 10 graus de temperatura menor em cima, na parte superior do lagoão, ia diminuir, ia movimentar, ia mudar a dinâmica das águas, e isso ia evitar, a gente ia acabar de vir da crise da geosmina, né, e evitar a criação de cianobactérias. E aí foi engraçado, porque quando a gente ligou a bomba, né, subiu o fundo, né? Aí subiu, eu falei, puta, que cagada. E fui eu que autorizei isso.
Mas aí os técnicos falando, não, isso aí é normal, vai acontecer e tal, vai assentar a tubulação. E a gente confiou, e graças a eles a gente não teve mais o problema de osmina no Guandu, né? Então, acho que pensar fora da caixa é um processo. Hoje o Lagoão do Guandu ele está balneável, né? As pessoas aumentou a pesca, aumentou a navegação, aumentou o turismo. Tem toda uma cadeia produtiva que se beneficia, como está se beneficiando na Praia do Flamengo, né? Com as canoas havaianas. Então, eu acho que esse também é um papel que a gente tem de ativar a cadeia produtiva através da melhoria de saneamento básico. Pode ir? Aí isso é só para mostrar que está para o pessoal navegando, pode ir. Não, você pode passar o slide. Bom, mais uma, por favor. Aí falando um pouco sobre o Replantando Vida, ali está 23 anos, mas 24 anos, a gente para 25 anos, quase metade da vida da SEDAI, do programa. Né? É um programa que a gente trabalha com apenados, hoje são 552 apenados, é quase 50% dos apenados que trabalham para diminuir o seu período de restrição de liberdade. É a SEDAI que contrata através desse programa. Os que estão em regime fechado trabalham nos viveiros de mudas que nós fizemos dentro dos presídios, e os que já estão em semiaberto ou aberto, a gente leva para fazer a restauração em algumas áreas, já são 2.000 hectares, e a gente tem uma meta audaciosa de, até 2050, restaurar 30.000 hectares. E aí, para antes que o pessoal da Denise me dê uma bronca ali de linguagem técnica, de números que ninguém entende nada, 30.000 hectares, pessoal, é mais ou menos 1/4 da cidade do Rio de Janeiro. Você pega 1/4 da cidade do Rio de Janeiro e põe ela toda restaurada, é a meta da SEDAI até 2050. Esse ano a gente já conseguiu mobilizar mais 1.000 hectares. E qual é o nosso grande desafio aqui nesse processo? É mobilizar a área. Esse é o mais difícil da gente fazer, porque, uma vez a área restaurada, para algumas pessoas ela perde poder econômico, então as pessoas às vezes não querem ceder essas áreas. Então a gente está em busca dessas áreas, e a parceria com a TNC, que ajuda a gente nessa governança também, em contato na mobilização. Pode ir? Pode ir, vou passar um pouco rápido isso aqui. A questão de inovação. A gente tem ali, tem vários vetores, os laboratórios que são de alta precisão, a gente tem um laboratório descentralizado nas nossas ETAs, a gente tem um centro de monitoramento ambiental, a gente tem a sonda de 24 horas lá do Guandu, e a gente lançou na semana passada o IAGUAS, que é a inteligência artificial para fazer esse monitoramento. Ela vai aumentar a velocidade do diagnóstico do problema e já apontar algumas soluções. Então, eu acho que é com esse tipo de ações de inovação que a gente vai garantir cada vez mais melhor a qualidade da água. E nesses eventos que a gente viveu, espuma, tolueno, entre outros, a gente vai conseguir diagnosticar mais rápido e proteger o sistema para que esse problema não entre na nossa captação. Pode ir? Aí também a gente está usando drones, né, não só para ver a questão da montante da captação, mas também para a prevenção de desmatamento, o nível de poluição da água, quando ela dá uma turbidez acima dos parâmetros para a gente entender o que está acontecendo, entre outros. Pode ir? Pode ir mais um? E isso gera o quê em termos de sustentabilidade? Quanto mais água nós tivermos com essa produção, quanto mais água com a qualidade melhor tivermos, menos produtos a gente precisa usar para a limpeza, para a produção da água. Então, a gente está economizando aí. A modernização disso já gerou uma redução estimada de 13.000 toneladas de produtos químicos no lodo residual só esse ano. Né? Então, basicamente é isso. Tentei ser o mais rápido possível. Gosto muito de estar muito próximo ao Frederico aqui, porque ele falou que dinheiro não é um problema para financiamento, então já vou parar ele aqui e vou pegar alguma coisa para a gente. Você viu que o fundo de inovação era o mais baratinho para pegar, né? O melhor. Phil, muito obrigado.
você faz uma apresentação que mostra que a SEDAI está se reinventando na ponta de focar na governança, no meio ambiente, nas questões sociais, e acho que esse passo da criação da diretoria vai nessa diretriz. Parabéns à decisão da gestão da cidade. Não sabia, estou sabendo agora. Fico muito feliz pela companhia, que a gente possa, em cima disso, cada vez avançar mais com o saneamento do nosso Estado. Pessoal, pelo avançado horário, eu fui informado que, infelizmente, não poderei ler as perguntas aqui, mas vou encaminhar aos colegas aqui palestrantes, assim que terminar aqui e a coordenação organizar. Mas quero agradecer profundamente a cada um aqui que participou desse evento. É a ABS tentando reunir cada vez mais palestrantes que tragam informação, qualidade de discussão para o nosso setor. Que a gente possa ter em 2026, Renato, mais uma edição do Saneia Rio. Muito obrigado e a gente encerra aqui. Boa noite.